E Jorge Jesus e o Flamengo. Isso mesmo, Jorge Jesus e o Flamengo. O técnico português mandando sinais desde Lisboa de que pode, quem sabe, voltar ao clube carioca. Isso, bem, dias antes de o Flamengo entrar em campo para decidir o Campeonato Brasileiro. É interessante isso, né? O Jorge Jesus não vai declarar isso oficialmente, mas manda a senha, manda o sinal. No momento, se você pensar do ponto de vista rubro-negro, péssimo, né? Porque é um tema que chega numa hora que o Flamengo vai buscar um resultado que pode valer um título nacional. E por que isso está acontecendo? Bem, você vê aí a capa do jornal Record, Jornal Esportivo Português, dessa terça-feira. E o destaque está aí, né? Luiz Felipe Vieira, o presidente do Benfica, estaria disposto a se livrar de Jorge Jesus. A questão é a seguinte, foi prometido um super time a Jorge Jesus, muitas contratações aconteceram, mas ele queria outras mais. O time vai muito mal, a temporada é decepcionante, mais atuações, a coisa não está andando. E aí o que acontece? Bem, a pressão é forte da torcida, de parte da imprensa, já havia uma rejeição muito grande de parte dos adeptos benfiquistas com relação a Jorge Jesus por conta do seu passado no clube. Treinou o Sporting, né, o rival mais importante da capital portuguesa. Bem, chegou como um personagem um tanto quanto controverso, né? Retornou, mais ou menos nesse clima, o Jorge Jesus a Portugal. E a coisa não está andando. Só que a multa rescisória dele é milionária. Cerca de 20 milhões de euros a multa para que o Benfica se livre de Jorge Jesus e toda a sua comissão técnica. Vocês lembram do Flamengo, eram 7 pessoas. O Benfica não tem esse dinheiro. O Benfica não está disposto a pagar essa pequena fortuna, pequena não, né? Essa fortuna, para se livrar da comissão técnica de JJ. E aí espera que ele peça demissão. Para ele pedir demissão, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ir para algum outro lugar. Ficar parado em casa não vai querer, né? Então surge aí a ideia de voltar ao Flamengo. Mas o Flamengo tem um técnico. O técnico é Rogério Ceni. E o Flamengo está próximo de ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai trocar de técnico ainda assim? Afinal de contas, faz sentido isso? Faria sentido isso? Primeiro, é bom lembrar, Jorge Jesus fechou um contrato anual com a sua comissão técnica em torno de 3 milhões e meio de euros para 2020. Ele queria mais, só que não houve acordo nos patamares inicialmente pensados pelo português, porque veio a pandemia do novo coronavírus. E aí ele acabou rescindindo com o Flamengo, 1 milhão de euros a multa rescisória, paga pelo Benfica, mas o Flamengo não teria condições de pagar algo parecido com isso nesse novo cenário. As receitas caíram no futebol do mundo inteiro, o Flamengo não foi diferente, né? Não teve bilheteria, caiu a receita de sócio-torcedor, o Flamengo vai ter que vender jogador para acertar as contas durante esse ano 2021, né? Já vendeu alguns jogadores menos importantes, mas é muito provável que tenha que vender um jogador maior para fazer uma receita maior. Isso está no planejamento financeiro do clube, atenção, isso é informação. O Flamengo precisa vender um jogador para manter as contas equilibradas, a não ser que surja uma receita extraordinária, inesperada. Mesmo que ganhe o brasileiro. Tá? Isso aí é informação. Então o Flamengo dificilmente vai poder apresentar ao Jesus uma proposta tão alta como aquela, que foi feita no calor dos títulos conquistados no final de 2019 e o começo de 2020 muito vitorioso, até que a pandemia mudou tudo. Ainda assim, um gordíssimo salário, um pouco melhor do que ele tinha no seu primeiro ano no Flamengo, quando chegou também vindo da Arábia Saudita, não estava tão em alta, agora também não está em alta, mas dificilmente o Flamengo pagaria tanto quanto ele gostaria de receber e talvez não, muito provavelmente, iria pagar menos do que ele ganhava no seu contrato anterior. Vai topar? Vai abrir mão de uma multa rescisória do Benfica, o JJ, para voltar para o Brasil, trabalhar no Flamengo, ganhando menos até do que, eventualmente, né, do que o Flamengo pagava antes? E o Rogério Ceni? O Flamengo vai pagar a multa do Rogério Ceni? Já está pagando a multa do Domênico Torrente? Que gestão é essa? Eu acho o seguinte, gente, Jorge Jesus foi espetacular no Flamengo. Eu sempre achei que ele teve todo o direito de ir embora. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, em emprego nenhum. Então, se ele queria voltar para Portugal, tinha essa oportunidade, ele deixou seu nome na história do Flamengo, o torcedor tem que ser grato a ele, não pode ser ingrato, não deve ser ingrato, de forma alguma. Ele entregou muito ao clube, mas ele quis ir embora. E agora, que siga seu caminho. O Flamengo não pode mandar embora um técnico que pode até ganhar o Campeonato Brasileiro, independentemente do resultado.
que está num trabalho que vem crescendo, acreditando que toda a história vai se repetir, porque não há garantia nenhuma. O Benfica acreditava que Jorge Jesus colocaria o clube encarnado novamente num outro patamar no futebol europeu. Não conseguiu. Nem mesmo no futebol português. A campanha atual é muito pior do que a da temporada passada, quando o Benfica perdeu o título para o Porto nas últimas rodadas. Agora nem isso. O time está atrás do Braga, do Porto, do Sport que lidera. A situação é muito ruim. Então quem pode ter certeza de que JJ voltando ao Flamengo? Não dá para ter certeza. Não se sabe exatamente como seria, inclusive, a relação dele com os jogadores depois daquele rompimento. Claro, teve churrasco, teve festa quando ele foi embora, despedida, muita emoção, mas também houve todo um desgaste durante uma temporada de muita exigência. Como seria um reencontro? Não sabemos. Não há nenhuma garantia. Estivesse o Flamengo sem técnico, ok, o Flamengo fosse negociar com o JJ dentro das suas condições, caso ele fique aí na pista, livre do mercado. Mas nesse cenário, em que o Flamengo tem um treinador, eu acho que não tem o menor cabimento. O clube não pode ser menor que um profissional. Técnico, jogador, nada. Clube nenhum pode ser menor que um profissional. O Flamengo não pode ficar igual um cachorrinho abanando o rabinho toda vez que o Jorge Jesus resolve que quer trabalhar no Flamengo. Ele virou as costas para o Flamengo e foi embora na hora que ele quis. Direito dele. E toda a gratidão deve ser dirigida para o português pelo que ele apresentou, pelo que entregou. Ele foi sensacional. Mas quando interessou a ele ir embora, ele foi. Ele não anunciou antecipadamente, ele não preparou o clube, ele ficou ali quieto, ali pensando, vou, não vou e tal, de repente até com uma decisão tomada. E quando ele anunciou, já estava indo embora. E o Flamengo não tinha muita opção de mercado. O Domênico Torrente foi o que sobrou. Vamos lembrar. Bruno Spindel, diretor executivo, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Os dois foram para a Europa. Carlos Carvalhal não podia assumir o Flamengo, por quê? Por uma questão familiar, em meio à pandemia. E deixou claro, preciso ficar em Portugal, especificamente na cidade do Braga, onde ele já residia quando treinava o Rio Ave, e tinha a proposta do clube local, do Braga, onde ele está. O Leonardo Jardim, que também andou dando sinais aí, pelo menos algumas pessoas estão plantando coisa para ele na imprensa europeia e chegou aqui no Brasil. Gravei um vídeo sobre isso, inclusive você pode assistir clicando aqui em cima. O Leonardo Jardim nem quis conversar. E não havia muitos nomes, não. Aí surgiu o Domênico Torrente, com a chancela de Pepe Guardiola, foi auxiliar do técnico catalão do Manchester City. O Flamengo fez uma tentativa, não deu certo. Achei a tentativa até boa. Errado foi fazer um contrato com uma multa bilionária com um técnico que não tinha uma história que justificasse aquilo. Aquilo foi um erro. A multa não deveria existir naquele nível, né? A multa menor e tal faria sentido. Fizeram um contrato horroroso e está custando caro. Mas isso aconteceu porque o Jesus quis ir embora. Ele tinha um direito, mas ele pensou nele, gente. Ele pensou que não interessava a ele. E ele tem o direito de pensar nele. Agora é hora do Flamengo pensar em si. E não ficar aqui à disposição do Jesus, porque alguns torcedores, ou muitos, sei lá quantos, acham que o Flamengo tem que se curvar ao Jesus o tempo todo. Isso é uma ingenuidade. Achar que o técnico chega aqui, que é o Rei Midas, toca vira ouro. Não é assim. Não é assim. Eu acho que o Flamengo pode voltar a ter o Jorge Jesus, sim, mas num cenário em que o clube não tenha técnico, ou esteja muito insatisfeito com o seu treinador, o que não é o caso, internamente, pelo que sei, não há insatisfação com o Ceni, pelo contrário. Tá? E aí, de repente, numa situação em que tudo for favorável, pode ser que ele volte. Mas nesse momento ele está em baixa, o trabalho dele do Benfica é ruim, e eu acho muito pouco provável que ele abra mão dessa multa. A não ser que faça uma composição, ele abre mão um pouco, o Benfica abre mão um pouco, ele recebe lá uma multa e vai embora. Mas quanto vai querer ganhar no Flamengo? Enfim, é complexo, não é nada simples, e o torcedor tem que pensar também no seguinte, o clube tem que ter amor próprio. Vou repetir mais uma vez para não deixar nenhuma dúvida. Toda a gratidão o rubro-negro deve ter a Jorge Jesus. Todo respeito pelo trabalho que ele realizou no Flamengo, pelo que ele entregou. Não foi pouco. Ele é histórico no clube. O nome dele está na história do clube. Mas, é bom lembrar, Jorge Jesus saiu quando ele quis e deixou o Flamengo para trás. Sem técnico e o clube... Até hoje o futebol do Flamengo tentando se ajustar. Ele pensou em si. Direito dele. O Flamengo tem que pensar também nele, Flamengo. E não no Jorge Jesus. E não pode ficar achando que basta fazer essa conexão Jesus-Flamengo e tudo vai ficar maravilhoso. Não há certeza nenhuma com relação a isso, tanto que os portugueses do Benfica, especialmente o presidente Vieira, acreditava, né, que daria tudo certo contratando Jesus, que ele estava em alta aqui no Brasil, e foi um tremendo tiro no pé. A passagem de JJ, essa atual passagem pelo Benfica, é um verdadeiro fracasso, é um fiasco. Saudações.